Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cris Oliveira compartilhando e desbravando. E hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. Aí me ajudou a alcançar, a conquistar não só a minha moto, mas a minha habilitação, tanto de carro quanto de moto. Meus irmãos, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, vai ficar um pouco longo. Então, tenham paciência comigo, tá certo? Se você clicou nesse vídeo, você vai ser edificado. Pode ser que você esteja aí fazendo um exame, mas esse vídeo é para pessoas espirituais, para quem acredita no sobrenatural de Deus. Sim, esse vídeo é para você. Então, fica comigo. E outra coisa que eu quero pedir, para que você deixe o like, porque tem muitas pessoas que estão assistindo aqui o conteúdo, mas está esquecendo de deixar o like. Então, deixa o like. E também comenta e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu comecei meu processo de habilitação em 2020, certo? Logo no início de 2020. Porém, como vocês sabem, a pandemia ela foi decretada no início também de 2020, mais ou menos ali no período de março. Então, ficou um pouco complicado, porque um processo de durar mais ou menos 6 meses acabou durando muito mais do que isso. Durou mais do que 1 ano e 6 meses, no total, por conta da pandemia. Então, quando eu iniciei o processo de habilitação, eu já estava aí caminhando também. Eu não lembro direito, mas não sei se foi no mesmo período onde eu já estava pagando a moto. Eu sei que eu queria muito, eu tinha medo de moto, eu tinha medo até de andar na garupa da moto. Então, eu passei por um processo muito doloroso quando eu fui tirar minha habilitação. Eu queria muito, bateu na telha de tirar moto, não sei o que foi que aconteceu. E aí bateu na telha de tirar moto. Aqui meu bairro é um bairro complicado para a questão de ônibus. E aí eu comecei a colocar diante de Deus, porque uma coisa aqui que eu quero já frisar com você. Sempre que você tiver algo em mente, que você quer fazer algo, coloque na mão do Senhor. Antigamente eu anotava as coisas, eu botava ali no papel, dizia, fazia oração, colocava ali. Eu apresentei ao Senhor a moto, apresentei ao Senhor também que eu queria tirar a habilitação com 25 anos de idade. Mas quando a pandemia chegou, não pude tirar com 25, acabou que postergou para 26. Enfim, e aí, nessa jornada, eu acabei perdendo no exame o teórico, né, uma vez, refiz e passei. Pronto. Começaram as aulas práticas. Meus irmãos, as aulas práticas foram uma bênção, porque eu não estava bem, meu professor não tinha didática alguma, eu tive essa parte negativa, o meu professor não tinha didática. Ele não tinha, e eu não estava bem nas aulas, eu tinha muito medo. Eu lembro que eu reclamava muito, o lugar não era aqui no meu bairro, era longe, era distante. Então eu reclamava. Eu reclamava tanto, sabe? Nada pra mim estava bom em relação àquilo ali. O Detran levou meu dinheiro, eu gastei horrores. Então eu fiquei muito insatisfeita com o professor, com o trâmite todo do Detran. O deslocamento, a chuva, era uma época de chuva, muita chuva, muita chuva. Sabe quando as coisas elas vêm para poder te desestimular, te fazer desistir, te fazer retroceder? Então, pois bem, então perseverei. Eu lembro que uma vez eu perdi uma aula e eu tive que pagar o exame e aí mais dinheiro, mais dinheiro. Eu lembro que o dinheiro foi embora, assim, de uma hora para outra. Foi uma fase onde eu fiquei bem apertada, porque tudo no Detran você paga. Tudo é muito caro. E aí, com toda essa situação minha, essa dificuldade em relação à moto, eu tive que, ele já estava se aproximando do fim das aulas práticas, e eu não estava bem. Eu não estava bem. E eu ficava reclamando. Aí chegou uma hora que minha mãe falou assim pra mim, pra vocês terem uma noção, eu fiquei tão mal, que eu pensei assim, pra que eu fui inventar esse negócio de moto? Pra que eu fui inventar? Eu cheguei a me arrepender, confesso a vocês. Eu cheguei a me arrepender, eu fiquei desestimulada, eu fiquei desanimada, o professor era sem didática alguma, o professor, em vez de me ajudar, não ajudava, o lugar era longe, eu reclamava muito.
E minha mãe, uma vez no telefone, ela falou assim pra mim, ela viu que eu estava tão desesperada que ela falou assim pra mim, filha, vai passar. E aí quando ela falou aquilo ali pra mim, assim, vai passar, foi algo assim, sabe? Que mexeu muito, aquelas duas palavras, mexeu muito comigo e eu me acalmei mais. Eu disse, não, vai passar. Pronto, chegou perto do exame, eu não estava bem, comecei a fazer aulas extras. Meus irmãos, mais dinheiro, porque cada aula era R$ 60, se não me falha a memória, 50 a R$ 60 por cada aula. E a aula era 1 hora, aulas extras. E não era com esse professor, era com outra pessoa de fora que eu via que tinha um domínio melhor, uma didática melhor para ensinar a moto. E eu tinha muita dificuldade na rampa, uma rampa que tem no Detran. Para quem fez aí o exame do Detran sabe que tem uma rampa que é para testar o seu equilíbrio, né? Então, eu tinha muita dificuldade, eu não passava nessa rampa. Era uma luta para passar nessa rampa. Eu tinha muita dificuldade mesmo em relação à rampa, mais do que nos outros. E também, na hora de parar, no final, eu também tinha dificuldade. Às vezes eu parava o pneu, não ficava, porque o pneu fica no lugar certinho, né? Até 3 pontos não elimina. Mais do que isso, elimina o candidato. Ainda tem esse detalhe. Então, cada infração tem a pontuação. Então, eu não podia pontuar mais do que 3, que ia ser eliminada. Então, eu tinha dificuldade em equilibrar na rampa e também na parada final eu também tinha. Algumas coisas eu tinha dificuldade, mas na rampa era o pior de todos. Pois bem, e aí eu fui fazer essas aulas extras. Quando concluiu as aulas extras, o professor olhou para mim e disse assim, o professor da aula extra falou assim, olha, você não está bem na rampa, a chance, ou você faz o exame do Detran, ou então você faz o exame do Detran e pode vir a repetir o exame, eu ia ter que pagar de novo, eu já não tinha mais dinheiro, meu dinheiro foi embora, eu não tinha mais. Ou então você faz mais aulas extras e adia o exame. Só que eu não tinha dinheiro nem para fazer o exame, de novo repetir, o exame prático, e nem para pagar mais aulas extras. Eu lembro que teve um conhecido que até me deu a moto dele, era uma Bros, para eu poder, né, fazer os testes, as aulas. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu ficava muito segura, porque eu tinha medo, eu tinha muito medo. Eu não tive um professor com didática. Eu não estava bem, sabe? Eu já não estava mais bem. Só que assim, eu quero te dizer uma coisa já de agora. Quando os seus recursos financeiros, quando você chegar no seu limite, aí Deus vai entrar. Porque até onde você pode, não é Deus, é você. É sua capacidade humana. Claro que ele está dando graça, né? Mas aí já não é milagre. Quando você pode, não é milagre. Quando o seu vizinho te empresta, né? Quando você pega ali o cartão de crédito, você paga com o cartão, você corre, sobe, você mesmo vai fazendo do seu jeito, não é milagre. Mas quando não tem mais para onde correr, quando não tem recursos, a opção que ficou é qual? Como Jesus disse lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui para o meu quarto. Eu disse, agora já não tem mais jeito. Eu não posso repetir esse exame do Detran. Eu não posso mais fazer as aulas extras, porque eu não tenho dinheiro, acabou os recursos, eu não tinha mais. Eu não tinha mais paciência, eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais condições financeiras, eu estava desgastada. Sabe quando você está desgastado da luta? É o que eu estava. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Fui para o meu quarto. Meus irmãos, eu acho que foi uma das minhas orações mais impactantes. E isso aqui que eu estou contando, eu já contei na minha congregação, e edificou a vida de outras pessoas. Inclusive, tem uma irmã que falou que também estava nesse processo e encorajou ela. E eu acredito que vai encorajar outras pessoas aqui nesse momento. Seja o que for que você tem vontade de fazer, tem sonho de fazer, coloque na mão do Senhor com riqueza de detalhes. Eu te encorajo a contar ao Senhor com riqueza de detalhes. E foi o que eu fiz. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta. Eu disse, eu vou orar. Eu vou orar. Eu não tinha tanto discernimento espiritual como eu tenho hoje. Mas, meus irmãos, eu falei com o Senhor naquele dia, sabe, com aproximação, com intimidade, com
com uma entrega tão grande, porque era um fardo que eu estava carregando e que eu já não suportava mais, e que eu já não tinha mais condições de manter aquilo ali. E aí, meus irmãos, eu comecei a orar. Eu entreguei, sabe o que é você entregar ao Senhor? Eu entreguei todo o percurso da minha moto. Eu disse, Deus, eu não tinha mais como, porque faltou o recurso. Eu disse, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Foi uma das orações mais profundas que eu fiz. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não tenho mais dinheiro. O Senhor sabe que não dá mais, que eu não posso, que eu já estou saturada, que eu estou cansada. Essa é a verdade. Os meus recursos humanos acabaram. E se eu perder agora, você sabe que eu vou ficar frustrada. Como eu vou ficar? O Senhor já me conhece. Mas eu sei que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E as lágrimas, ó. Lágrimas e mais lágrimas. Irmãos, lágrimas e mais lágrimas. Era o que eu tinha. Meus irmãos, e eu disse, Senhor, nesse momento eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar todo o meu percurso da moto, tudo que eu vou fazer, Senhor. Eu nunca tinha orado assim. E aí, eu não quero nem, que senão eu vou começar a me emocionar aqui. E aí, meus irmãos, eu apresentei ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou apresentar todo o percurso da moto ao Senhor. E aí, eu apresentei, eu dizia ao Senhor na oração, isso na oração, viu? Eu dizia, Senhor, eu te apresento, vai ter um primeiro cone, vai ter o segundo cone, e eu falando com o Senhor, vai ter o terceiro cone. Eu preciso passar até o segundo cone, eu tenho que dar a seta eu tenho que desligar a seta. Meus irmãos, eu apresentei tudo. Eu tenho que desligar a seta, Senhor, no segundo cone. Quando eu virar a curva, vai ter uma prancha. Vai ter uma prancha e eu vou precisar passar por ela. Eu não posso cair, Senhor, da prancha. Eu não posso, eu tenho que passar na prancha reto. Quando eu virar a prancha, eu vou precisar passar a marcha. Até hoje eu lembro direitinho do percurso. Eu vou precisar passar a marcha, trocar a marcha da primeira para a segunda, dar uma acelerada, voltar de novo. Vai ter um círculo, eu vou precisar parar, eu vou ter que colocar o pé no chão. Aí eu falei para ele o pé que eu tinha que colocar. Falei tudo direitinho. E aí eu disse, Senhor, no final do percurso, eu vou precisar dar seta para a direita, sinalizando que eu vou estacionar e parar com o pneu dianteiro no circuito, né? No quadradinho que eles fazem lá. Eles medem e colocam. E aí eu disse, Senhor, eu preciso. Isso em lágrimas, meus irmãos, em lágrimas. Aí começou meu quarto foi tomado. Eu comecei a falar em mistério. E meus irmãos, eu não consigo nem explicar. Aqui talvez eu não consiga dizer tudo o que eu senti naquele momento. E eu fui tomada, eu começava a chorar, falar em línguas, e foi um mistério, assim, um negócio extraordinário. E aí, quando eu acabei, que eu me derramei todo, que eu contei tudo para Deus, eu disse, Senhor, eu preciso fazer assim, assim, assim. Eu nunca tinha orado assim, com essa riqueza de detalhes, sabe? Foi a primeira vez que eu me expressei com Deus, com a riqueza de detalhes nesse nível. E aí encerrou a oração, e o que foi que aconteceu? Veio uma alegria dentro de mim. Eu comecei a dar risada, eu fiquei leve, e eu comecei a sorrir, a ter vontade de sorrir. E eu comecei a sorrir mesmo. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Que eu estou com vontade de rir. E aí, quando eu olho para trás, eu penso assim, que naquele momento o Senhor derramou um bálsamo, dizendo assim para mim, né, filha, vai dar tudo certo, você colocou nas minhas mãos e eu vou te ajudar. E aí, pronto, no dia que eu fui fazer o exame do Detran, parecia que eu tinha sido anestesiada. Porque pelo normal, eu ficaria muito mais nervosa do que o que eu estava. E eu estava com nervoso muito pouco, eu estava bem tranquila para alguém que tinha medo de andar de moto, que tinha insegurança. O professor, ele falou para mim que era, acho que 90% a chance de eu perder no exame. Eu não lembro, mas ele falou uma porcentagem muito alta, já me descredibilizando, né? Essa é a verdade. Ele disse para mim que eu não passaria. Era isso que ele queria dizer. Mas ele tentou amenizar, né? Porque quando eu estava nas aulas extras, eu não passava na rampa. Eu passava muito pouco. Eu chegava até passar, mas volta e meia eu dava escorregada da rampa. Então eu tinha muita dificuldade na rampa. Quando eu passava pouco e nas vezes eu saía dela. Então era muito a mínima chance de passar. E aí, meus irmãos, o Senhor me deu esse bálsamo de alegria. E aí eu fui fazer, né? E aí, como eu tô falando com vocês, fui fazer o exame no dia.
Estava bem tranquila. E aí começou o meu exame, né? Eu fui, dei minha seta para a esquerda, apontando que eu ia sair. Só que na hora que eu fui desligar a seta, eu apertei na buzina, aí eu buzinei. Quando você buzina, você perde 2 pontos. Então ainda estava dentro do propósito, né? Dentro do parâmetro. Desliguei a seta, virei, passei na rampa direitinho. Passei na rampa, fiz tudo direitinho. Quando chegou no final, para dar seta para a direita, eu não lembrava mais. Porque o percurso, ele é curto. Só que quando você está nervoso, você se desestabiliza tanto que aquilo ali parece uma eternidade. E eu já tinha esquecido, na minha mente já tinha esquecido. Meus irmãos, quando chegou já no final, para dar seta para a direita, eu já tinha esquecido da seta. Eu não lembrava mais que tinha que dar seta. Sabe quando algo te impulsiona a fazer alguma coisa? É como se fosse algo além de mim que me impulsionou para fazer. E aí eu fui e dei a seta para a direita. Quando eu dei a seta para pronto, eu dei a seta para a direita e parei. Parei num lugar, né, que determina. Pronto. Só que dentro de mim eu disse, meu Deus, o que foi isso? Porque eu tinha orado, mas eu não tinha me dado conta do nível da minha oração. Sabe? Eu orei, mas eu não. É porque eu não tinha tido experiências assim com Deus, né? Eu ainda não tinha tido essa experiência assim. E aí, quando eu dei a seta, pronto, finalizei, pronto, o professor veio me buscar. E aí ele disse, poxa, você foi bem, você fez tudo direitinho. Acredito que você passou. Mas tem que ficar aguardando, né? Aguardei e saiu o resultado. Eu passei de primeira, acreditem, de primeira. Eu passei de primeira, para a glória e honra do Senhor. O carro também eu passei de primeira, e eu fiquei numa alegria. E aí, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, foi o Senhor que me impulsionou. Irmãos, o poder da oração. Irmãos, a oração é a chave. É a chave para esse teu problema. É a chave para essa sua dificuldade. É a chave pela porta que você quer que abra. É a oração. Não deixa de orar. Coloca na mão do Senhor com riqueza de detalhes. Eu fiz isso, eu coloquei com riqueza de detalhes. Eu disse, Senhor, eu preciso fazer isso, isso, isso. E, irmãos, eu não lembrava mais. E quando eu fiquei assim pensando, eu digo, gente, não foi normal aquilo ali, foi sobrenatural. Eu não lembrava mais que tinha que dar seta. E algo dentro de mim fez assim, dei a seta, sabe? Me impulsionou. Só que eu não me dava conta porque eu não tinha tanto discernimento do reino espiritual. E eu entendi que ali o Senhor, o próprio Senhor, por causa da oração, né, Lídia? A oração, o Senhor se compadeceu e o Senhor me impulsionou a dar aquela seta. Porque se eu não dou a seta, eu perdia. Porque ia contar a buzina mais a seta que eu não dei e ia me eliminar. Ia me eliminar. E aí o Senhor é fiel demais. O Senhor é fiel demais. Eu quero te encorajar. Seja o exame do Detran, seja uma carreira que você quer seguir, uma loja que você quer abrir, uma faculdade que você quer fazer. Coloque hoje, coloque agora na mão de Deus. Acredite que Ele pode. E não esmoreça. Vá confiando. E é esse o testemunho que eu queria contar para vocês. O testemunho que edifica vidas. A permanecer crendo que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer e que Ele até muitas vezes quer mesmo fazer. Mas às vezes nós não nos colocamos na posição, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé, temos que acreditar, porque para Ele nada é impossível. Então se você vai fazer o exame hoje, então se você vai fazer o exame esse mês que vem, pega esse testemunho, agarra essa palavra e confia que Ele pode, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Deixe o seu like, comenta aqui e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.